Meu nome é Ivone, tenho 73 anos, e esta manhã, como todas as outras, dos últimos 20 anos, acordei às 5 da madrugada, no quartinho dos fundos da casa, que eu mesma ajudei a comprar. Meus pés descalços tocaram o chão frio de cimento, queimado, e por um instante fiquei sentada na beirada da cama estreita, ouvindo o silêncio pesado que antecede o início de mais um dia, igual aos outros. Lá da frente, já ouvia Ademar tossindo e resmungando, preparando-se para mais um dia de reclamações e ordem. Do quarto de hóspedes, que há 10 anos virou o reino de Valdemar, vinha o som de roncos altos, como se ele fosse o dono da casa e não o cunhado que apareceu aqui depois que a esposa partiu. Comente se você já passou por alguma situação assim e me fale de onde você está assistindo minha história. Não se esqueça de me seguir para me ajudar. Voltando à nossa história, lavante devagar, sentindo as dores nas costas que se tornaram minhas companheiras fiéis, e caminhei até a cozinha para começar o ritual de sempre. Café forte para Ademar, pão com manteiga cortado em fatias grossas para Valdemar, ovos mexidos para os dois, porque eles não sabiam fazer nem mesmo um café coado. Enquanto mexia os ovos na panela velha, lembrei de como tudo começou. Quando Valdemar chegou aqui viúvo e pré-retail, eu pensei que seria temporário, só até ele se organizar, Ademar tinha dito, mas os meses viraram anos, e meu marido nunca mais tocou no assunto de o irmão procurar um lugar próprio. Ivone, cadê meu café? A voz de Ademar ecoou pela casa, áspera como sempre. Não era um bom dia, era uma ordem. Nunca era, em 30 anos de casamento, eu não me lembrava da última vez que ele tinha me cumprimentado com carinho ou perguntado como eu estava. Para ele, eu era apenas a mulher que fazia as coisas funcionarem, invisível, até precisar de alguma coisa. Levei a bandeja até a mesa da sala, onde os dois já estavam sentados, assistindo ao jornal. Valdemar nem olhou para mim quando coloquei o prato na sua frente. Apenas grunhiu algo que podia ser um obrigado ou uma reclamação. Ademar provou o café e franzou a testa. Está fraco demais, disse, empurrando a xícara para longe. Você não consegue fazer nem o café direito mais. Abaixei a cabeça e voltei para a cozinha, refazendo o café como ele gostava. Era assim todos os dias. Nada que eu fizesse estava bom o suficiente. Nada agradava, nada merecia um elogio. Enquanto esperava a água ferver novamente, olhei pela janela pequena da cozinha e vi Dona Conceição, minha vizinha, estendendo roupa no quintal. Ela me acenou, e eu sorri de volta, fingindo que estava tudo bem, como sempre fazia. E outra coisa, a voz de Valdemar chegou até a cozinha. Essa casa está fedendo a mofo. Você não está limpando direito os cantos. Senti meu estômago se apertar. Eu limpava aquela casa de cima a baixo todos os dias. Esfregava cada canto, cada janela, cada móvel, mas para eles nunca era suficiente. Eu era sempre a culpada quando alguma coisa não estava do jeito que queriam. Voltei com um café refeito, e desta vez, Ademar apenas bebeu em silêncio. Os dois continuaram assistindo televisão como se eu não existisse ali, de pé ao lado da mesa, esperando alguma nova ordem ou reclamação. Era sempre assim. Eu era como um fantasma na minha própria casa, aparecendo apenas quando precisavam de alguma coisa. Hoje você vai lavar minhas camisas, disse Valdemar, sem tirar os olhos da tela. Tem uma que tá com um colarinho amarelado. Se não sair, você compra uma nova igual. Engoli em seco. Como eu compraria uma camisa nova se eles nunca me davam dinheiro para nada? Até mesmo para comprar comida. Eu tinha que pedir e justificar cada centavo. Enquanto recolhia os pratos, Ademar comentou com o irmão. Acho que ela tá ficando meio gaga. Ontem, esqueceu de desligar o fogão. Valdemar riu, some seco e cruel. Mulher velha é assim mesmo. Vai ficando inútil aos poucos. Eles falavam de mim como se eu não estivesse ali, como se eu fosse um objeto quebrado que incomodava, mas que ainda servia para algumas coisas. Voltei para a cozinha com o peito apertado e comecei a lavar a louça. A água quente da pia queimava. Minhas mãos já calejadas de tanto trabalho, mas eu nem sentia mais. Estava acostumada com tudo. Com a indiferença, com as humilhações, com a sensação de que eu não importava para ninguém naquela casa,
Mas eles não sabiam de uma coisa. Não sabiam que há 25 anos, toda vez que saíam para beber com os amigos, ou para pescar no fim de semana, eu pegava minha máquina de costura velha e trabalhava. Costurava para as vizinhas, para conhecidas da igreja, para qualquer pessoa que precisasse de um vestido arrumado ou uma bainha feita. E cada centavo que ganhava, eu guardava numa conta bancária, que abri em segredo, no meu nome de solteira, Ivone Cardoso, naquele momento, secando os pratos com o pano de prato rasgado que usava há anos. Eu sabia exatamente quanto tinha naquela conta. R$ 203.415. 25 anos de trabalho escondido, de madrugadas costurando até os dedos doerem, de paciência e planejamento. Um tesouro que crescia devagar, mas que crescia enquanto eles me tratavam como um fardo. Hoje, porém, alguma coisa estava diferente. Senti um aperto no peito que não era só tristeza, era como se alguma coisa estivesse prestes a mudar, como se todos esses anos de silêncio e submissão estivessem chegando ao fim. Olhei para o calendário pendurado na parede da cozinha e percebi que faltavam apenas 2 dias para eu completar 74 anos, mais um aniversário que passaria despercebido naquela casa, mais um ano de vida que ninguém comemoraria. Mas, talvez, pensei enquanto guardava os pratos no armário, talvez este fosse o último aniversário que eu passaria ali. 2 dias depois, acordei no meu aniversário de 74 anos, com o mesmo ritual de sempre. 5 da manhã, pés no chão frio, caminhada até a cozinha. Mas desta vez, uma parte de mim esperava que talvez, só talvez, alguém lembrasse da data, que Ademar acordasse e dissesse parabéns, que Valdemar pelo menos comentasse alguma coisa. Enquanto preparava o café, fiquei imaginando como seria se eles tivessem preparado uma surpresa, mesmo que pequena, quando levei o café para a sala. Os dois estavam na mesma posição de sempre, grudados na televisão. Ademar pegou a xícara sem nem olhar para mim. E Valdemar estava concentrado nas notícias do jornal. Fiquei ali parada por alguns segundos esperando nada, nem um olhar, nem uma palavra diferente. Para eles, era apenas mais um dia comum. Ivan, Ademar chamou, ainda de olhos na tela. Hoje você vai ter que ir no mercado, a cerveja acabou e o Valdemar quer aquelas linguiças que ele gosta. Assenti em silêncio, engolindo a decepção que subia pela garganta. Nem mesmo um por favor ou obrigado, apenas ordens como sempre. Durante a manhã, enquanto lavava as roupas no tanque do quintal, Dona Conceição apareceu na cerca que separava nossos terrenos. Ivone querida, hoje não é seu aniversário? Meu coração deu um salto. Algo havia lembrado. É sim, Dona Conceição, respondi, tentando esconder a emoção na voz. 74 anos, ela sorriu com aquele jeito carinhoso que tinha. Parabéns, minha filha. Que Deus te dê muitos anos de vida e saúde. Vocar merece toda a felicidade do mundo. Suas palavras me aqueceram o peito de um jeito que eu não sentia há muito tempo. Pelo menos alguém se importava comigo, mesmo que fosse uma vizinha. Obrigada, Dona Conceição. A senhora é muito gentil. Ela ficou alguns minutos conversando comigo sobre amenidades. E quando foi embora, eu me senti um pouco menos invisível, mas a sensação boa durou pouco. Quando voltei para dentro de casa para preparar o almoço, ouvi Valdemar falando ao telefone com alguém. Cara, a velha tá cada dia mais esquecida. Ontem ela deixou a panela no fogo e quase queimou a comida. Ademar está pensando. Se não, é hora de colocá-la num asilo, sabe? Meu sangue gelou. Fiquei parada atrás da porta da cozinha, ouvindo cada palavra. Mulher dessa idade já não serve para muita coisa mesmo. Esta trabalha. Senti minhas pernas tremerem. Eles estavam falando de me mandar para um asilo no meu aniversário, enquanto eu passava o dia trabalhando para eles, cuidando da casa, fazendo comida. Eles estavam planejando se livrar de mim como se eu fosse um cachorro velho que incomoda. Continuei, preparando o almoço, mas minhas mãos tremiam enquanto cortava os legumes. Cada movimento era automático, mecânico. Enquanto minha mente processava o que tinha acabado de ouvir, asilo. Eles queriam me colocar num asilo. Depois de 30 anos cuidando desta casa, depois de toda a dedicação, todo o sacrifício. Era assim que eles queriam se livrar de mim.
Durante o almoço, observei os dois comendo a comida que eu havia preparado, conversando sobre o jogo de futebol do fim de semana, sobre a pescaria que fariam na quinta-feira. Nenhuma vez olharam para mim, nenhuma vez perguntaram se eu estava bem. Era como se eu fosse um móvel que serve comida e depois volta para seu canto. Ademar, disse Valdemar, limpando a boca com um guardanapo, você já pensou naquilo que a gente conversou? Meu marido assentiu, olhando para mim com aquela expressão fria que eu conhecia tão bem. Já pensei. Sim, acho que tá na hora mesmo. Eles falavam em código, mas eu sabia exatamente sobre o que era. Sobre mim, sobre o asilo, sobre como se livrar do estorvo que eu havia me tornado. Recolhi os pratos em silêncio, fingindo que não tinha entendido nada. Mas por dentro, algo estava mudando. Não era mais só tristeza ou resignação. Era uma raiva surda, acumulada, que vinha crescendo há anos e agora começava a ferver. À tarde, enquanto eles tiravam a cesta, aproveitei para ir até meu esconderijo. No fundo do guarda-roupa do quartinho dos fundos, atrás de uma pilha de lençóis velhos, estava minha caixa de costura. Mas não era só linha e agulha que eu guardava ali. No fundo falso, que eu mesma havia feito, estavam todos os comprovantes da minha conta bancária. Todas as anotações do dinheiro que havia juntado ao longo dos anos. Peguei o último extrato que havia imprimido no mês passado. 203.415 reais. 25 anos de trabalho secreto, de madrugadas costurando enquanto eles dormiam, de cada centavo guardado com esperança de um dia ter liberdade. Segurei o papel com as mãos tremendo. Aquele dinheiro era minha independência. Era minha chance de ter uma vida digna, longe daquela humilhação constante. Quando eles acordaram da sesta, eu estava na cozinha preparando o café da tarde, como sempre. Ademar se aproximou e sentou na cadeira da mesa. Ivone, preciso falar uma coisa com você. Meu coração acelerou, mas continuei mexendo o açúcar na xícara. Fala, respondi, tentando manter a voz firme. Eu e o Valdemar andamos conversando, ele começou, e eu podia sentir o peso das palavras que viriam. Você tá ficando muito esquecida, Quaimão do Comeda, deixando coisa ligada. A gente acha que talvez seja melhor você procurar um lugar onde tenham pessoas preparadas para cuidar de você. Lugar preparado asilo. Era exatamente o que eu havia imaginado. Entendo, foi tudo que consegui dizer. Não gritei, não chorei, não implorei. Apenas entendo. Ademar pareceu surpreso com Minha calma. É para seu próprio bem, Ivone. Você vai ter cuidados médicos, outras pessoas da sua idade para conversar. Valdemar apareceu na porta da cozinha, encostando no batente com aquele ar de quem já tinha tudo decidido. Já conversei com uma assistente social, ele disse, tirando um papel do bolso. Tem uma vaga num lugar decente aqui perto. Você pode ir na próxima semana. Peguei o papel e li o endereço. Casa de Repouso Lar dos Idosos. Eu conhecia aquele lugar, ficava no final da cidade, num prédio velho e mal cuidado. Onde é essa família? Levavam os velhos que queriam esquecer. Tá bem, respondi, dobrando o papel. Se vocês acham que é melhor, os dois se entreolharam, claramente surpresos com minha aceitação. Esperavam gritos, lágrimas, súplicas, mas eu não daria a eles essa satisfação. Não mais, naquela noite, deitada na minha cama estreita, do quartinho dos fundos. Olhei para o teto, e sorri pela primeira vez em muito tempo. Eles pensavam que estavam se livrando de mim, que estavam tomando o controle da situação, mas não faziam ideia do que estava por vir. Não sabiam que eu tinha recursos, que eu tinha planos, que eu tinha uma vida inteira guardada em segredo. Amanhã eu começaria a colocar tudo em movimento. Amanhã seria o primeiro dia da minha verdadeira liberdade. Na manhã seguinte, acordei com uma determinação que não sentia há décadas. Enquanto preparava o café de sempre, minha mente trabalhava como uma máquina, organizando cada passo do que eu precisava fazer. Primeiro, visitaria o banco para organizar minha conta. Depois, procuraria um lugar decente para morar. E por último, me livraria daquela vida de humilhações para sempre. Quando levei o café para Ademar e Valdemar, eles estavam discutindo sobre futebol, como sempre. Bom dia, disse, colocando as xícaras na mesa.
Eles nem responderam. Era perfeito. Quanto menos atenção me dessem, mais fácil seria executar meu plano, sem despertarem suspeitas. Ivone, Ademar chamou, sem tirar os olhos do jornal. Hoje você vai no banco comigo. Preciso resolver uns papéis da aposentadoria. Meu coração quase parou. Ir ao banco com ele poderia complicar tudo. Claro, respondi, mantendo a voz calma. A que horas? Depois do almoço. E aproveita para levar sua documentação também. Vai que precisa de alguma coisa sua assinada. Voltei para a cozinha com as pernas bambas. Ir ao banco com Ademar era arriscado, mas talvez pudesse encontrar um jeito de resolver meus assuntos sem ele perceber. Passei a manhã inteira nervosa, lavando louça, arrumando a caça, mas com a cabeça funcionando a 1000 por hora, planejando cada movimento. Depois do almoço, nos dirigimos ao centro da cidade. Ademar dirigia seu carro velho, reclamando do trânsito, do calor, de tudo como sempre fazia. Chegamos ao banco e pegamos nossa senha. Enquanto esperávamos na fila, meu olhar vasculhava o ambiente. Do outro lado do salão, vi o balcão de atendimento especial, onde eu sempre ia quando vinha sozinha, cuidar da minha conta secreta. Ademar Santos. Chamaram pelo alto-falante. Levantamos e fomos até a mesa do gerente. Enquanto meu marido resolvia seus papéis da aposentadoria, eu ficava ali sentada fingindo prestar atenção, mas na verdade observando tudo ao redor. Quando o gerente saiu por alguns minutos para buscar uns documentos, Ademar se distraiu mexendo no celular. Era minha chance. Vu, ali no banheiro? Murmurei, levantando-me discretamente. Ademar apenas acenou, sem nem olhar para mim. Caminhei rapidamente até o balcão do atendimento especial de Fernanda. A funcionária que sempre me atendia estava livre. Dona Ivone, ela sorriu. Como está a senhora? Oi, querida. Preciso fazer umas consultas rápidas, sussurrei, olhando por cima do ombro para ter certeza de que Ademar não estava vendo. Em poucos minutos, Fernanda imprimiu meu extrato atualizado e me explicou sobre as opções de transferência. R$ 205.640. Meu coração se encheu de orgulho. 25 anos de trabalho honesto tinham resultado naquela quantia. Dona Ivone, a senhora quer fazer alguma movimentação hoje? Perguntou Fernanda. Ainda não, querida. Mas talvez na próxima semana eu precise transferir uma parte grande. Ela assentiu, guardando meus papéis discretamente. Voltei para a mesa do gerente bem na hora que ele retornava com os documentos do Ademar. Meu marido nem percebeu minha ausência prolongada. Saímos do banco com seus papéis resolvidos, e eu, com meu plano cada vez mais claro na cabeça, no caminho de volta para casa. Parei numa banca de jornal e comprei o caderno de classificados. Para que isso? Perguntou Ademar. Quero ver se tem algum trabalho de costura, menti. Já que vou para o asilo mesmo, queria juntar uns trocados. Ele deu de ombros, satisfeito com a explicação, em casa. Enquanto eles assistiam televisão, me tranquei no quartinho dos fundos com o jornal. Procurei na seção de residências para idosos Coças do Repuso, lugares para alugar. Marquei vários telefones, principalmente de uma residência chamada Recanto da Paz, que ficava do outro lado da cidade, longe do bairro onde morávamos. Naquela noite, quando eles foram dormir, liguei discretamente para o Recanto da Paz do telefone da cozinha. Uma voz suave atendeu. Boa noite, aqui é Márcia. Em que posso ajudá-la? Expliquei minha situação, disse que estava procurando um lugar para morar, que tinha condições de pagar. Claro, senhora. Que tal a senhora vir nos visitar amanhã? Posso mostrar nossos quartos e explicar como funciona. Marcamos para as 14h. Desliguei o telefone com o coração batendo forte. Era o primeiro passo concreto para minha liberdade. Voltei para o quartinho e passei a noite inteira acordada, planejando cada detalhe. Na manhã seguinte, disse para Ademar e Valdemar que ia visitar uma prima distante que estava doente. Ótimo, disse Valdemar. Aproveita e fica lá o dia todo. A gente vai assistir futebol em paz. Peguei o ônibus para o outro lado da cidade, carregando minha bolsa com toda a documentação necessária. O Recanto da Paz ficava numa rua tranquila, arborizada, completamente diferente do bairro onde eu morava. Era um prédio de 2 andares, pintado de amarelo claro, com um jardim bem cuidado na entrada. Nada a ver com aquele asilo triste que Ademar e Valdemar tinham escolhido para mim. Márcia,
me recebeu na portaria. Era uma mulher de uns 50 anos, simpática, que me cumprimentou com um aperto de mão firme e um sorriso genuíno. A senhora deve ser Dona Ivone, disse. Seja muito bem-vinda. Me mostrou as instalações. Quartos individuais com banheiro próprio, televisão, uma pequena geladeira, a sala de convivência ampla, com sofás confortáveis e uma biblioteca. O refeitório clean, com mesas bem postas, tudo muito limpo, organizado, acolhedor. Nossos residentes têm total liberdade, explicou Márcia, enquanto caminhávamos pelos corredores. Podem sair quando quiserem, receber visitas, participar das atividades, ou ficar no quarto, como preferirem. Temos enfermeira 24 horas, mas aqui o foco é na qualidade de vida, não em tratamento médico. Era exatamente o que eu estava procurando. Quanto custa? Perguntei, tentando controlar a ansiedade. Para o quarto individual, com todas as refeições incluídas, fica R$ 3.200 por mês, respondeu Márcia, mais a taxa de admissão de R$ 2.000. Fiz as contas rapidamente. Com meus R$ 200.000, eu poderia viver ali por mais de 5 anos, com tranquilidade. Gostaria de reservar um quarto, disse, tirando minha carteira da bolsa. Márcia sorriu. Que bom, temos um quarto vago bem bonito, com vista para o jardim. Quando a senhora gostaria de se mudar? Na próxima semana? Respondi, sem hesitar. Pode ser segunda-feira? Perfeito. Vou preparar os papéis. Assinei o contrato, paguei a taxa de admissão e os 3 primeiros meses adiantados. Quando saí do Recanto da Paz, me senti como se tivesse nascido de novo. Pela primeira vez em décadas, eu tinha um lugar que seria verdadeiramente meu, onde seria tratada com respeito e dignidade. No ônibus de volta para casa, olhei pela janela e sorri. Ademar e Valdemar não faziam ideia do que estava por vir. Eles achavam que estavam se livrando de um peso, mas na verdade, estavam perdendo a única pessoa que realmente cuidava deles. Em poucos dias, descobririam o que significa viver sem alguém que faz tudo funcionar. Cheguei em casa no fim da tarde. Eles nem perguntaram como tinha sido minha visita à prima. Melhor assim. Quanto menos interesse demonstrassem por mim, mais fácil seria a minha saída definitiva daquela vida. Os 3 dias que se seguiram foram os mais estranhos da minha vida. Acordava de manhã, preparava o café, limpava a casa, cozinhava, tudo como sempre fiz. Mas agora cada gesto tinha um gosto de despedida. Era como se eu estivesse representando o papel da Ivone submissa pela última vez, sabendo que, em breve, essa personagem deixaria de existir para sempre. Ademar e Valdemar continuavam com suas rotinas, falando sobre futebol, reclamando da comida, me tratando como se eu fosse um móvel com pernas. Na sexta-feira, Valdemar trouxe uns papéis do tal asilo que eles tinham escolhido. Segunda-feira você vai conhecer o lugar, disse, jogando os documentos na mesa da cozinha. Já conversei com a diretora. É só assinar esses papéis e pronto. Peguei os papéis e fingi la losca me tencou. Mas minha mente estava em outro lugar completamente. Durante o fim de semana, eles saíram para pescar como faziam sempre. Foi a oportunidade perfeita para eu organizar minhas poucas coisas. Não tinha muito para levar. Algumas roupas, mousse, remedios, minha máquina de costura e a caixa com todos os comprovantes da minha conta secreta. Tudo cabia numa mala velha que guardava embaixo da cama há anos. Sentei na mesa da cozinha e comecei a escrever uma carta. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de uma emoção que eu não conseguia definir. Era raiva, alívio, tristeza e esperança. Tudo misturado. Escrevi e reescrevi várias vezes, até conseguir colocar no papel exatamente o que queria dizer. Ademar e Valdemar. Comecei. Quando vocês lerem esta carta, eu já não estarei mais aqui. Durante 30 anos, cuidei desta casa do Volcas Dóis, da comida, da roupa, de tudo o que precisavam, e em troca recebi apenas indiferença e desprezo. Vocês me trataram como empregada na minha própria casa, me humilharam na frente dos outros. Me fizeram sentir como se eu fosse um peso morto que vocês precisavam carregar. Parei por um momento, limpando as lágrimas que escorriam pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de libertação. Continuei escrevendo. Vocês decidiram me mandar para um asilo,
e eu concordei. Mas não vou para o lugar que vocês escolhem. Tenho minha própria vida, meu próprio dinheiro, guardado centavo por centavo durante 25 anos costurando escondida, enquanto vocês dormiam ou se divertiam. A parte mais difícil da carta era a próxima. O dinheiro que juntei nunca será de vocês. Vocês tiveram uma esposa e cunhada durante 30 anos, mas preferiram ter uma empregada gratuita. Agora não tem nenhuma coisa nem outra. A cozinhar, a lavar, a limpar, a cuidar de vocês mesmos. Eu já cumpri minha parte. Assinei simplesmente Ivone e coloquei a carta dentro de um envelope. Na domingo à noite, eles voltaram da pescaria falando alto, cheirando a cerveja, carregando peixes que eu teria que limpar e cozinhar, mas seria a última vez. Ivone, vem aqui limpar esses peixes, gritou Valdemar da cozinha, e faz uma farofa bem gostosa para acompanhar. Fui até lá, limpei os peixes, preparei a farofa, servi o jantar para eles como sempre fiz. Eles falando sobre a pescaria, sobre os amigos que encontraram, sobre tudo, menos sobre mim. Quando terminaram de comer, se instalaram na sala para assistir televisão. Recolhi os pratos, lavei tudo, deixei a cozinha organizada. Depois fui até o quartinho dos fundos e terminei de arrumar minha mala. Às 10 da noite, quando eles já estavam dormindo, liguei para um táxi. Preciso de uma corrida para segunda-feira cedo. Sussurrei no telefone. Que hora, senhora? 7 da manhã. É para o Recanto da Paz, na Zona Sul. Confirmei o endereço e desliguei. Passei a noite inteira acordada, sentada na beirada da cama, olhando pela pequena janela do quartinho. Não conseguia acreditar que estava realmente fazendo aquilo. Depois de tantos anos aceitando tudo calada, finalmente estava tomando uma decisão por mim mesma. Às 5 da manhã, levantei pela última vez para fazer o café deles. Era estranho pensar que nunca mais faria aquela rotina. Preparei tudo como sempre. Café forte para Ademar, pão com manteiga para Valdemar, ovos mexidos para os dois. Mas desta vez, cada gesto tinha um peso diferente. Era minha despedida silenciosa daquela vida. Quando ouvi os dois se mexendo nos quartos, coloquei a carta em cima da mesa da sala, bem onde eles não poderiam deixar de ver. Às 6h30, peguei minha mala e saí pelo portão dos fundos, que dava direto para a rua de trás. Na Aquaria, arriscar que eles me vissem saindo, caminhei até a esquina, onde o táxi já estava me esperando. Um motorista, um senhor de uns 60 anos, me ajudou com a mala. Mudança, dona? Perguntou. Simpático. Respondi, entrando no carro. Uma mudança muito importante. Durante o trajeto, fiquei olhando pela janela, vendo a cidade acordar. Pessoas indo para o trabalho, crianças indo para a escola, a vida acontecendo normalmente enquanto eu vivia o dia mais importante dos meus 74 anos. Quando chegamos ao Recanto da Paz, Márcia já estava na portaria me esperando. Dona Ivone, como é bom vê-la de volta. Está pronta para começar sua nova vida? Paguei o táxi e entrei no prédio carregando minha mala, e um sorriso que não conseguia disfarçar. Márcia me acompanhou até meu quarto. Era pequeno, mas aconchegante, com uma cama de solteiro bem arrumada, uma poltrona na frente da janela, uma televisão pequena e um banheiro só meu. A senhora pode decorar como quiser, disse Márcia. Fazer deste espaço verdadeiramente seu. Coloquei a mala em cima da cama e me sentei na poltrona. Pela janela, via um jardim bem cuidado, com flores coloridas e um banco embaixo de uma árvore frondosa. O café da manhã é servido até às 9, explicou Márcia. Depois a senhora pode participar das atividades ou ficar à vontade no quarto. Qualquer coisa que precisar, é só chamar. Quando ela saiu, fechei a porta e me sentei na cama. Estava oficialmente livre. Depois de 74 anos vivendo para os outros, finalmente tinha um lugar que era só meu. Às 9h30, meu celular velho tocou. Era um número que eu conhecia bem, o telefone da minha casa, ou melhor, da casa que já não era mais minha. Eles deviam ter encontrado a carta. Deixei tocar até parar. 5 minutos depois, tecudo novo. E de novo. Desliguei o aparelho e guardei na gaveta da mesinha de cabeceira. Não precisava mais ouvir gritos, reclamações ou ordens. Desci para o refeitório e tomei meu primeiro café da manhã em liberdade. Pão fresquinho,
café com leite, frutas, geleia caseira, tudo servido numa mesa bem posta, com uma funcionária sorridente, que me chamava de Dona Ivone com respeito. Era assim que eu queria viver o resto da minha vida, com dignidade, enquanto tomava café. Pensava em Ademar e Valdemar naquele momento, provavelmente ainda tentando entender o que tinha acontecido, lendo e relendo minha carta, sei perguntando como conseguiriam viver sem alguém para cuidar de tudo. Em breve descobririam que não sabiam nem mesmo fazer um café coado. 2 semanas se passaram desde minha mudança para o Recanto da Paz, e pela primeira vez em décadas me sentia verdadeiramente viva. Acordava quando queria, tomava café da manhã numa mesa bem posta, conversava com outras senhoras que, como eu, tinham histórias de sofrimento e superação. Dona Helena tinha fugido de um filho que a maltratava. Dona Carmen havia se livrado de uma nora que a humilhava. Éramos sobreviventes, todas nós. Meu celular tocava todos os dias, sempre o mesmo número, sempre a mesma insistência, mas eu havia prometido a mim mesma que não atenderia. Até que numa quinta-feira, a curiosidade foi mais forte. Atendi apenas para ouvir o que tinham a dizer. Ivone, a voz de Ademar estava diferente, mais fraca, quase suplicante. Onde você está? Precisa voltar para casa. Não preciso de nada, respondi, minha voz firme e calma. Estou exatamente onde quero estar. Ouvi um barulho de fundo, como se algo tivesse derrubado alguma coisa. A casa tá um caos, Ivone, a gente não sabe fazer nada. Volta, por favor. Por favor. Era a primeira vez em 30 anos que ouvi essa palavra da boca do meu marido. Vocês tiveram 30 anos para aprender a fazer as coisas, respondi. Agora vão ter que se virar sozinhos. Mas Ivone, você é minha esposa. A palavra esposa soou estranha na sua boca. Esposa. Durante todos esses anos, eu fui empregada, faxineira, cozinheira, lavadeira, tudo menos esposa. Desliguei o telefone e o desliguei novamente. Não queria mais ser perturbada. Na semana seguinte, Dona Conceição apareceu no Recanto da Paz. A recepcionista me chamou, dizendo que tinha uma visita. Fiquei surpresa ao ver minha antiga vizinha na porta. Ivone, minha filha, que lugar lindo é esse? Ela olhava ao redor com admiração genuína. Nos sentamos no jardim, numa mesa, embaixo da árvore frondosa. Vim te contar as novidades do bairro, disse Dona Conceição, com aquele jeito discreto que tinha. Aqueles dois estão num sufoco danado. Ela me contou que Ademar e Valdemar estavam vivendo de marmita comprada, porque não sabiam cozinhar nem mesmo um ovo. A casa estava suja, com roupa acumulada, louça na pia. Eles passaram na minha casa, pedindo para eu ir lá ajudar. Contou, rindo. Disse que não tenho tempo para cuidar de 2 homens crescidos. E tem mais, continuou Dona Conceição, baixando a voz. O Valdemar tentou contratar uma faxineira, mas quando ela viu o estado da casa e o jeito mal educado dos dois, disse que não voltaria nem que pagassem dobrado. Sorri ao imaginar a cena. Eles que sempre me trataram como se eu não valesse nada, agora descobrindo que ninguém mais aguentaria aquele desrespeito. Eles perguntaram se eu sabia onde você estava, disse Dona Conceição. Disse que não sabia de nada, mas posso dizer que você está bem. Assenti. Pode dizer sim. Estou melhor do que nunca. Passamos a tarde conversando sobre amenidades, e quando ela foi embora, me fez prometer que a visitaria em breve, 1 mês depois da minha saída. Algo inesperado aconteceu. Márcia me chamou na recepção, dizendo que 2 homens queriam falar comigo. Meu coração acelerou. Eram eles. Ademar e Valdemar estavam na porta do Recanto da Paz, mas quando os vi, quase não os reconheci. Estavam magros, com roupas amarrotadas, barbas por fazer, pareciam mendigos. Ivone, Ademar começou, a voz tremula. Precisa voltar, a gente não consegue viver sem você. Olhei para os 2 homens que um dia me fizeram sentir como se eu fosse um peso morto, e senti pena, mas não era uma pena que me faria voltar atrás. Vocês estão bem? Perguntei, genuinamente preocupada com o estado deles. Como pode perguntar? Se estamos bem? Explodiu Valdemar. A casa está caindo aos pedaços. Não temos comida decente. As contas estão atrasadas. Suas palavras confirmaram o que eu já imaginava. Sem mim,
Eles não sabiam nem por onde começar. E como vocês acham que eu me senti durante 30 anos? Perguntei calmamente, cuidando de tudo sozinha, sem ajuda, sem reconhecimento. Mas você é nossa família, insistiu Ademar. Família. E um riso amargo que vinha de muito longe. Família se cuida, se respeita, se valoriza. Vocês só me usaram. Valdemar tentou se aproximar, mas Márcia, que havia ficado por perto observando, se interpôs discretamente. A senhora está bem aqui, não é, dona Ivone? Perguntou, protetora. Estou perfeitamente bem, respondi, olhando nos olhos dos dois. Homens que haviam controlado minha vida por tanto tempo. Tenho um quarto limpo, comida gostosa, pessoas que me tratam com respeito. Tenho dignidade. A palavra dignidade ecoou no ar, como um tapa na cara deles. Por favor, Ivone, Ademar insistiu, e pela primeira vez em décadas vi lágrimas nos seus olhos. A gente pode mudar. Pode ser diferente. Vocês tiveram 30 anos para mudar. Respondi. Agora é tarde demais. Me levantei da cadeira onde estava sentada. Tenho uma nova vida, e vocês não fazem parte dela. Quando virei as costas para ir embora, ouvi Valdemar gritar. E os seus deveres de esposa? E o que vai ser de nós? Parei e me virei lentamente. Meus deveres eu cumpri durante TRSD. Agora vocês vão descobrir quais são os deveres de vocês. Entrei no prédio e não olhei para trás. 6 meses depois, Dona Conceição me visitou novamente. Desta vez, trouxe notícias ainda mais interessantes. A casa foi colocada à venda, me contou. Parece que eles não conseguiram mais pagar as contas. Não senti alegria nem tristeza. Era apenas a consequência natural das escolhas que fizeram. E tem mais, continuou ela. O Valdemar foi morar com uns parentes distantes, em outra cidade. O Ademar está num quarto alugado perto do centro. A vida tinha se encarregado de separá-los, assim como eles tinham tentado me separar da minha dignidade. 1 ano depois da minha saída, eu estava no Jardim do Recanto da Paz, costurando uma almofada decorativa, agora por prazer, não por necessidade, quando uma das funcionárias me trouxe uma carta. Era de Ademar. Com as mãos tremendo levemente, abri o envelope. Ivone, dizia a carta, sei que não mereço seu perdão, mas preciso te pedir desculpas. Só agora entendo o que você fazia por nós, o quanto era importante. Não valorizar você foi o maior erro da minha vida. Continuei lendo, e lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Não eram lágrimas de arrependimento ou vontade de voltar. Eram lágrimas de alívio, por finalmente ter a confirmação de que minha decisão tinha sido acertada. Espero que você seja feliz onde está. Terminava a carta. Você merecia coisa melhor do que nós te demos. Dobrei a carta e a guardei na gaveta do meu quarto. Era o fechamento que eu precisava, a confirmação de que havia tomado a decisão certa. Hoje, aos 75 anos, acordo todos os dias, grata pela coragem que tive de recomeçar. Tenho amigas verdadeiras, um lugar digno para viver. E mais importante, tenho a mim mesma de volta. O dinheiro que guardei durante 25 anos não me deu apenas liberdade financeira, me deu liberdade para ser quem eu realmente sou. Às vezes, quando estou sentada no jardim observando as flores, penso em todas as mulheres que ainda estão vivendo como eu vivia, presas numa vida que não escolheram, sendo desvalorizadas todos os dias. E quero que elas saibam que nunca é tarde para recomeçar, que a vida pode ser diferente, que merecemos respeito e dignidade em qualquer idade. Aquila Ivone, submissa e silenciosa, morreu no dia em que escrevi aquela carta de despedida. Em seu lugar, nasceu uma mulher que descobriu que a verdadeira liberdade não tem idade. Só precisa de coragem para dar o primeiro passo.